Essa é uma série de 3 contos do escritor H. P. Lovecraft, intitulado O Chamado de Cthulhu. É concebível que tais grandes poderes ou seres tenham sobrevivido de um passado extremamente remoto, quando a consciência era provavelmente manifestada em formas e contornos surgidos muito antes do advento da espécie humana. Formas das quais somente a poesia e a lenda preservam uma tênue memória e chama-nas de deuses, monstros, criaturas míticas das mais variadas espécies. Angelmon Blackwood. O primeiro conto, intitulado O Horror na Argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa plácida ilha de ignorância, em meio a negros mares de infinito. E não está escrito pela providência que devemos viajar longe. As ciências, cada uma progredindo a sua própria direção, têm até agora nos causado pouco dano. Mas um dia, a junção do conhecimento dissociado abrirá visões tão terríveis da realidade e de nossa apavorante situação nela, que provavelmente ficaremos loucos por causa dessa revelação. Ou fugiremos dela, ou fugiremos dessa luz mortal rumo à paz e à segurança de uma nova idade das trevas. Os teosofistas fizeram conjecturas sobre a apavorante imensidão do ciclo cósmico, do qual nosso mundo e a raça humana constituem meros incidentes transitórios. Eles aludiram às estranhas sobrevivências em termos que congelariam o nosso sangue se não fossem mascarados por ameno otimismo. Mas não foi deles que veio o vislumbre das eras proibidas, que me arrepiam quando nelas pensam e me enlouquecem quando com elas sonho. Esse vislumbre, como todos os pavorosos vislumbres da verdade, cintilou quando juntei duas peças separadas, no caso. Uma velha notícia de um jornal e as anotações de um professor já falecido. Espero que ninguém mais venha a fazer essa junção. Com certeza, se eu viver, nunca fornecerei voluntariamente elo algum de tão nefasta cadeia. Acho que o professor também pretendia guardar esse segredo sobre a parte de que ele conhecia, e que teria destruído suas anotações se a morte súbita não tivesse levado antes. Meu conhecimento da coisa começou no inverno de 1926 a 1927, com a morte do meu tio-avô George Camel Angel, professor emérito de línguas semíticas da Universidade Brown, em Providence, Rhode Island. O professor Angel gozava de grande renome como autoridade em inscrições antigas, e a ele recorriam com frequência diretores de importantes museus, de modo que seu falecimento aos 92 anos de idade deve ser lembrado por muitos. A nível local, esse interesse foi intensificado pela obscuridade da causa mortis. O professor retornava do navio de Newport quando de repente caiu, segundo testemunhas, após ser empurrado por um negro com um jeito de marinheiro. Saído de um dos suspeitos e escuros pátios na encosta íngreme que formava um atalho entre o cais e a casa do finado na rua Williams. Os médicos foram incapazes de achar qualquer distúrbio visível, mas concluíram, após perplexa discussão, que alguma obscura lesão cardíaca, agravada pela súbita brusca de tão íngreme colina por tão idoso homem, foram responsáveis pelo óbito. Naquela época não vi motivo algum para discordar desse diagnóstico, mas ultimamente sinto-me inclinado a questionar, e mais do que questionar. Como herdeiro e executor do meu tio-avô, que morrera viúvo e sem filhos, esperava-se que eu examinasse seus papéis cuidadosamente, e com esse propósito
levei todos os seus arquivos e caixas para minha residência em Boston. Grande parte do material que organizei será publicado mais tarde pela Sociedade Arqueológica Americana. Mas havia uma caixa que eu achei extremamente enigmática e que me senti um tanto avesso a mostrá-la a outros olhos. Havia sido fechada com cadeado e não encontrei a chave até que me ocorreu examinar o chaveiro pessoal que o professor levava sempre no bolso. Consegui, de fato, abri-la, mas então pareceu-me que foi só para dar de cara com outro segredo ainda maior e mais impermeável. Pois qual poderia ser o significado do estranho baixo relevo de argila e das esparsas anotações, comentários e recortes que achei? Teria o meu tio, nos últimos anos de vida, se tornado crédulo das mais superficiais imposturas? Resolvi que procuraria o excêntrico escultor responsável por essa aparente perturbação da paz de espírito de um velho. O baixo relevo era um tosco retângulo com menos de 2 dedos de espessura e uns 12 a 15 centímetros de comprimento, obviamente de origem moderna. O seu desenho, contudo, nada tinha de moderno na atmosfera do que sugeria. Pois, embora os caprichos do cubismo e do futurismo sejam muitos e desvairados, não reproduzem com frequência aquela regularidade críptica que se insinua na escrita pré-histórica. E a maior parte daqueles desenhos, com certeza, parecia algum tipo de escrita, ainda que minha memória, bastante familiarizada com os papéis e coleções do meu tio, não conseguisse identificá-la ou sequer suspeitar de suas afiliações mais remotas. Acima desses hieróglifos aparentes havia uma figura de evidente intenção pictórica, embora sua execução impressionista impedisse uma ideia muito clara de sua natureza. Parecia um tipo de monstro, ou de símbolo representado de um monstro, cuja forma só uma mente doentia poderia conceber. Se eu disser que minha algo extravagante imaginação lhe atribuía ao mesmo tempo os traços de um polvo, de um dragão e de uma caricatura humana, não estarei sendo infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça polpuda e tentaculada encimava um corpo grotesco e escamoso dotado de asas rudimentares. Mas era o contorno geral do todo que chocava. Atrás da figura havia uma vaga sugestão de cenário de arquitetura ciclópica. Essa singularidade era acompanhada, além de uma pilha de recortes de jornal, por escritos com a caligrafia mais recente do professor Angel, sem qualquer pretensão a estilo literário. O que parecia ser o documento principal tinha por título Culto de Cthulhu, em letras de forma, para evitar a leitura incorreta da palavra tão inaudita. Esse manuscrito estava dividido em 2 seções, a primeira das quais, intitulada 1925, Sonho e Interpretação do Sonho de H. A. Wilcox, Rua Thomas 7, Providence, Rhode Island, e a segunda, Narrativa do Inspetor John R. Langres, Rua Benville 121, Nova Orleans, LA, na reunião de 1908 da SAA, notas do mesmo e relato do professor Webb. Todos os demais manuscritos eram notas breves, sendo alguma delas relatos de sonhos esquisitos de diferentes pessoas, citações de livros e revistas teosóficas, principalmente de Atlântida e a Perdida Lemúria, de W. Scott Elliot, ou ainda comentários sobre antiguíssimos e ainda remanescentes sociedades secretas e cultos proibidos.
com referências a trechos de compêndios de mitologia e de antropologia tais como O Ramo de Ouro, de James G. Frazer, e Culto às Bruxas na Europa Ocidental, de Miss Murray. Os recortes referiam-se basicamente a doenças mentais raras e surtos de alucinações coletivas na primavera de 1925. A primeira metade do manuscrito principal narrava uma história muito peculiar. Aparentemente, no dia 1º de março de 1925, um moço magro, moreno e de aspecto neurótico e excitado visitou o professor Angel, trazendo consigo o singular baixo relevo de argila, que estava então recente e úmido. Seu cartão trazia o nome de Henry Anton Wilcox, e meu tio reconhecera-o como o filho mais novo de uma excelente família que ele conhecia superficialmente e que estivera estudando escultura na escola de desenho de Rhode Island e vivendo sozinho no edifício Fleur de Lis, perto daquela instituição. Wilcox era um jovem precoce, de reconhecido talento, porém de grande excentricidade. E desde a infância despertara atenção devida às histórias esdrúxulas e aos sonhos bizarros que tinham o hábito de contar. Ele chamava a si mesmo de psiquicamente hipersensível, mas a gente convencional da antiga cidade comercial considerava-o apenas esquisitão, sem nunca se misturar muito com os seus. Gradualmente, afastara-se do convívio social e só era conhecido de um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Mesmo o Clube de Arte de Providence, ansioso por preservar seu conservadorismo, desistira de tê-lo entre seus membros. Na ocasião da visita, continuava o manuscrito do professor. O escultor pediu abruptamente a assistência do conhecimento arqueológico de seu anfitrião para identificar os hieróglifos do baixo relevo. Falava de um jeito sonhador e afetado que denotava posse e alienação. E foi com certa rispidez que meu tio respondeu-lhe, pois a notória frescura do tablete indicava relação com tudo menos com arqueologia. A réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio o bastante para que este a recordasse e registrasse textualmente, foi feita num tom fantasticamente poético, que deve ser caracterizado por toda a sua conversa e que desde então verifiquei ser bem próprio dele. Ele disse, abre aspas, realmente é novo, pois o fiz na noite passada, durante um sonho que tive com cidades estranhas. E sonhos são mais antigos do que a cismarenta. A contemplativa esfinge ou a Babilônia dos jardins suspensos. Fecha aspas. Foi então que ele começou a narrativa desconexa, que subitamente despertou uma memória adormecida e conquistou o interesse febril do meu tio. Um leve tremor de terra ocorrera na noite anterior, o mais intenso registrado na Nova Inglaterra em anos, e afetara vivamente a imaginação de Wilcox. Este, ao se recolher, tivera um sonho sem precedentes, com grandes cidades ciclópicas de blocos titânicos e monólitos que alcançavam o céu, todos gotejando lodo verde impregnados de horror latente. Hieróglifos cobriam as paredes e as colunas, e de algum ponto indeterminado abaixo vinha uma voz, e não era uma voz, e sim uma sensação caótica que só a fantasia poderia transmudar em som. Mas ele tentou traduzir num amontoado quase impronunciável de letras. Cthulhu Fatang. Essa mixórdia verbal foi a chave para a lembrança que excitou e perturbou o professor Angel. Ele interrogou o escultor com minúcia científica,
e estudou com intensidade quase frenética o baixo relevo, no qual o rapaz se encontrara trabalhando. Enregelado e apenas com suas roupas de dormir, quando acordou, atônito. Meu tio culpou sua velhice, Wilcox disse depois, por sua demora em reconhecer tanto os hieróglifos quanto o desenho pictórico. Muitas das perguntas dele pareceram altamente despropositadas ao visitante, especialmente as que tentavam relacionar a figura com cultos ou sociedades estranhas. E Wilcox não pôde compreender as repetidas promessas de silêncio que recebeu em troca de sua confissão de ser membro de alguma difundida irmandade mística ou pagã. Quando o professor Angel se convenceu de que o escultor realmente desconhecia qualquer culto ou sistema de ciência oculta, assediou seu visitante com pedidos de que viesse relatar-lhe futuramente os sonhos que voltasse a ter. Isso deu frutos regulares, pois após a primeira entrevista, o manuscrito registrara várias visitas diárias do rapaz, durante as quais ele narrava fragmentos surpreendentes de sua imaginística noturna, centrada sempre num assustador panorama ciclópico de megalitos escuros e gotejantes, com a voz ou inteligência subterrânea, clamando monotamente em enigmáticos impactos sensórios. Os dois sons mais frequentes repetidos eram aqueles traduzidos pela letra Cthulhu e Hylae. No dia 23 de março, continuava o manuscrito, Wilcox não apareceu. Em sua residência informaram que ele havia sido acometido por uma espécie desconhecida de febre e levado para a casa de sua família na rua Waterman. Havia gritado à noite, acordado vários outros artistas do prédio e manifestara desde então apenas alternações de inconsciência e delírio. Meu tio telefonou imediatamente para a família e a partir daí acompanhou o caso de perto, indo muitas vezes ao consultório do Dr. Tobin, o médico encarregado, na rua Thayer. A mente febril do rapaz aparentemente ocupava-se de coisas estranhíssimas, e o doutor de vez em quando estremecia ao falar delas. Essas coisas não somente repetiam o que ele sonhara antes, mas também incluíam uma coisa gigantesca, com milhas de altura, que caminhava ou se movia. Em nenhum momento descrever o objeto, mas ocasionais palavras frenéticas, conforme repetido pelo Dr. Tobin, convenceram o professor de que tratava-se da inominável monstruosidade que Wilcox procurava representar em sua escultura do sono. Referências a esse objeto, acrescentou o doutor, eram invariavelmente o prelúdio da queda do rapaz na letargia. Sua temperatura, curiosamente, não estava muito acima do normal, mas todo o seu estado parecia indicar antes febre do que perturbação mental. No dia 2 de abril, por volta de 3 da tarde, todos os sinais da enfermidade de Wilcox desapareceram subitamente. Sentou-se, empertigado na cama, atônito por encontrar-se em casa e ignorado completamente o que acontecera em um sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Tendo recebido alta do médico, voltou para o seu alojamento 3 dias depois. Porém, não foi mais do que nenhuma serventia para o professor Angel. Todos os vestígios de sonhos bizarros haviam desaparecido com a convalescência, e meu tio não registrou mais seus sonhos após uma semana de relatos inúteis e irrelevantes de visões absolutamente normais. Neste ponto terminava a primeira parte do manuscrito, mas referências a algumas das anotações dispersas deram-me muito o que pensar. Tanto, na verdade, que somente o enraizado ceticismo que então constituía minha filosofia pode explicar o fato de que eu continuava duvidando do artista. As anotações em questão
eram aquelas que descreviam os sonhos de várias pessoas durante o mesmo período em que o jovem Wilcox tivera as suas estranhas visões. Meu tio, ao que parece, havia rapidamente organizado um esquema prodigiosamente amplo de investigação entre quase todos os amigos que podia interrogar sem impertinência, pedindo-lhes relatos de seus sonhos, de todas as noites e datas de qualquer visões incomuns a partir de certo dia. A receptividade ao seu pedido parece ter variado, mas ele deve ter recebido, no mínimo, mais respostas do que um homem normal poderia dar conta sem uma secretária. Essa correspondência original não foi preservada, porém suas anotações constituíam um resumo abrangente e realmente significativo dela. As pessoas comuns da sociedade e do mundo dos negócios tradicional, sal da terra, da Nova Inglaterra, deram um resultado quase completamente negativo. Embora casos esparsos de impressões noturnas desagradáveis, mas indefinidas apareceram aqui e ali. Sempre entre o dia 23 de março e 2 de abril, o período de delírio do jovem Wilcox. Os homens de ciência não foram afetados em um grau muito maior, apesar de 4 casos de descrição vaga sugerirem vislumbres fugazes de paisagens estrambólicas, e de um caso mencionar certo pavor de algo anormal. Foi dos artistas e poetas que as respostas pertinentes vieram. E tenho certeza que o pânico teria se instaurado se eles tivessem podido comparar as anotações. Como eu não tinha as cartas originais, meio que suspeitei que o compilador houvesse feito perguntas tendenciosas ou organizado a correspondência em concordância com o que ele havia latentemente resolvido ver. Por essa razão, continuei a achar que Wilcox, tendo tomado conhecimento das informações que o meu tio possuía, estivera pregando uma peça no veterano cientista. Essas respostas de estetas contavam uma história perturbadora. Entre 28 de fevereiro e 2 de abril, uma grande proporção deles havia sonhado com coisas bizarras, sonhos cuja intensidade era incomensuravelmente maior durante o período do delírio do escultor. Cerca de um quarto das respostas falavam de cenas e sonhos que nada diferiam dos que Wilcox descrevera. E alguns desses sonhadores confessaram um medo agudo da coisa gigantesca e inominável visível no final. Um dos casos que a anotação descreve com particular ênfase era seríssimo. Um indivíduo em questão, um arquiteto de grande renome, inclinado à teosofia e ao ocultismo, foi acometido de loucura violenta na data da crise do jovem Wilcox e expirou vários meses mais tarde após gritar incessantemente que o salvassem das garras de uma besta que escapara do inferno. Se meu tio tivesse se referido a esses casos por nome, não apenas por número, eu teria tentado obter alguma corroboração e feito alguma investigação pessoal. Do jeito que estava, consegui localizar somente uns poucos massivistas. Todos estes, no entanto, confirmaram as anotações plenamente. Muitas vezes tenho me perguntado se todas as pessoas interrogadas pelo professor se sentiram tão perplexas quanto aquele grupo. Sorte deles nunca terem recebido explicação nenhuma. Os recortes do jornal, como já disse, mencionavam casos de pânico, mania e excentricidades ocorridas durante o período em questão. O professor Angel deve ter empregado um escritório especializado na coleta de recortes, pois o número de artigos era tremendo, e as fontes espalhavam-se por todo o planeta. Um recorte falava de um suicídio noturno em Londres, onde um sonâmbulo pulara de uma janela após um grito lacinante. Outro consistia numa carta desconexa ao editor de um jornal da América do Sul, em que um fanático, baseado em visões que tivera, presidia um futuro calamitoso. Um despacho da Califórnia descrevia uma colônia de teosofistas envergando em massa túnicas brancas à espera de certo glorioso advento,
que nunca chegava. Ao passo que notícias da Índia falavam reservadamente sobre graves tumultos nativos por volta do fim de março. Orgias de voodoo multiplicavam-se no Haiti e postos avançados na África reportavam murmúrios agourentos. Oficiais norte-americanos das Filipinas encontraram hostilidade por parte de certas tribos nessa época, e policiais de Nova York foram atacados por multidões de levantinos histéricos na noite de 22 para 23 de março. O oeste da Irlanda também foi infestado de rumores inacreditáveis e lendas, e um pintor fantástico chamado Arthur Bourneau exibiu um delirante quadro intitulado Paisagem Onírica no Salão da Primavera de Paris de 1926. E tão numerosos são os tumultos registrados em hospícios que só por milagre a fraternidade médica deixou de notar estranhos paralelismos e tirar conclusões mistificadas. Em suma, um surpreendente punhado de recortes, e é com assombro que me lembro hoje do empedernido racionalismo com que pus de lado, mas eu estava então convencido de que o jovem Wilcox tivera conhecido os assuntos antigos mencionados pelo professor.